Oi, tudo bem? Meu nome é Ike. Moro em São Paulo. O relato que eu vou contar para vocês hoje aconteceu na cidade de Guarulhos em 1997 para 1998. Nessa época, eu morava em uma cidade, eu morava em um local, uma comunidade. Era uma comunidade até tranquila. As pessoas eram legais. As pessoas, eles eram respeitadores. Naquela época não existia muita libertinagem como existe hoje. Então as pessoas se respeitavam de forma muito grande. Certa vez, certa vez começou a ter uns boatos dentro da comunidade. Começaram a ver um homem, um ser, um cachorro andando entre quatro patas. E as pessoas, os trabalhadores que às vezes vinham dos seus trabalhos naquele horário, passavam próximo a um campo que fazia fronteira com outro bairro. E para chegar até a nossa comunidade por aquele caminho, ele era um caminho como se fosse um contra-caminho. Para se chegar ali, naquela cidade, na nossa comunidade, eles tinham que cortar esse caminho para chegar mais rápido. Porque se fosse pelo caminho do asfalto, o caminho normal, eles levariam mais de meia hora. E cortando por aquele caminho, eles economizariam muitos minutos, mais de 20 minutos. Então, de noite, quando eles passavam por aquele buraco, por aquele campo, um certo trabalhador passou a ver um ser seguindo ele. De longe ele viu que era um cachorro, mas quando ele começou a andar mais para frente, ele olhou para trás e já não era mais um cachorro, era um ser andando em quatro patas. No momento ele ficou muito amedrontado e saiu correndo. E quando olhou para trás, a besta não estava mais lá. E aí os boatos começaram a surgir, que aquilo poderia ser um chupa-cabra, que aquilo poderia ser um bicho ou alguma coisa parecida. Certa vez, na mesma localidade, os bichos e os porcos começaram a ser sugados, mas não eram sugados por carrapatos, pulga, não, negativo. Eles começaram a parecer desidratados, caídos no chão. Na época eu era pequeno e quando eu olhei aquilo, meu pai não me deixou ficar observando por muito tempo, pois era muito medonho aquela visão. E eu lembro que as pessoas se aglomeraram atrás e ao redor dos animais e todos ficaram com medo. Chegou um dia, o dono do curral morava próximo à minha casa. E ele falou assim: bom, eu vou ver quem é que está fazendo essas atrocidades com esses animais. Isso não é normal. Isso não pode ser normal. E então, um certo dia, ele escondido foi e dormiu no curral. Ele achou que era algum dos rapazes que estavam naquela comunidade. Existiam muitos rapazes que gostavam de roubar cana deste curral. E aí, ele foi e dormiu em cima do celeiro deste curral e ficou à espreita junto com uma foice. Quando foi em meados de 11 da noite, à meia-noite, ele começou a escutar um barulho que passava e que corria do meio do canavial de canas até aonde ele estava, próximo aos bichos. Quando ele desceu para fazer um susto, pensando que eram os rapazes, ele viu um ser, um bicho pelado, um cachorro grande pelado, e os olhos eram vermelhos. E o bicho se preparou para ir avançar em cima dele. Porém, quando ele tirou a foice, o bicho saiu correndo e entrou no meio do mato. Ele ficou amedrontado com aquilo, foi para casa da família e contou para os pessoal. O pessoal depois daquilo começou a ficar com medo. E quando era 11 horas da noite, o pessoal já entrava para dentro de suas casas. Certa vez, até então ninguém se sabia o que era. Uma certa vez, um rapaz, ele era de igreja, voltou da igreja e ele fechou a sua barraca, a sua tenda, a sua venda que existia naquele local.
E quando deu cerca de meia-noite, os cachorros começaram a latir. Ninguém sabia o que que era. Então, pela brecha da porta, ele conseguia ver que era o que deixou de ser. Achando que era algum dos rapazes que ficavam ali sempre na garagem dele, na entrada da tenda dele, ele achou que eram os rapazes brincando, até mesmo fumando. Como existia isso naquela época também, os rapazes às vezes ficavam brincando ali, conversando até tarde. E ele foi ver achando que eram os meninos. Ele olhou pela brecha a primeira vez e não viu nada. Quando ele olhou pela brecha novamente, ele viu os cachorros e os latidos dos cachorros passavam muito próximo da casa dele. Quando ele viu, passou em frente à tenda dele. Um monstro muito grande, e ele falava que veio da região do campo, onde era uma região deserta naquela noite. Ninguém passava por ali, a não ser os trabalhadores que voltavam esse horário do trabalho. Ele falou que ficou com muito medo e, embora fosse um religioso, o medo tomou conta dele e ele ficou atônito e não conseguiu se movimentar. Passado-se o tempo, naquele mesmo local, as pessoas começaram a comentar que isso poderia ser um lobisomem. E tinha um homem que ele tinha se mudado para lá, para essa comunidade. Ele era um homem muito pacato, não mexia com ninguém e ficava quieto na dele. E o que que aconteceu? Esse homem, o pessoal estava suspeitando dele. O pessoal suspeitava dele. E os caras da favela começaram a ficar espertos. E certo dia, uma mulher, minha tia, foi tomar banho quando ela voltava da igreja. E o banheiro ficava do lado de fora da casa. Só que a luz da casa do vizinho iluminava próximo do banheiro e o banheiro não tinha iluminação. Então, certo dia, quando ela estava tomando banho de noite, de madrugada, ela sentiu uma luz, a luz, e alguém passava na frente da luz. E ela tomava banho, como estava com shampoo no cabelo e não podia abrir os olhos, então ela se ensaboou. Quando ela se ensaboou, mesmo com os olhos fechados, alguma coisa parou em frente à luz. E quando ela viu dois olhos vermelhos olhando para ela, bem fixo, deu um tapa na porta e saiu correndo, gritando. Nesse dia todo mundo ficou olhando, todo mundo escutou isso e ficaram com medo. A minha avó saiu para a rua, minha avó saiu e ela chorava dentro de casa e as pessoas começaram a ficar com medo, começaram a ficar atônitos. O último que chegou a presenciar este relato foi um homem chamado Joaquim. E esse homem, ele estava na sua casa. E quando ele estava sentado, deitado em sua cama, ele escutou os cachorros latindo muito forte nesse dia. E eu me lembro como se fosse ontem. Os cachorros latiam, latiam, latiam na rua. Todo mundo baixaram o volume da televisão, as pessoas que moravam naquele local. No outro dia foi muito comentário em relação a isso. Minha mãe foi na casa dele e ele sempre pedia para minha mãe ir lá tomar um café junto com a esposa dele. E ele começou a contar e começou a tremer. O que aconteceu? Na hora que os cachorros estavam latindo nesse dia, ele saiu para fora da garagem e olhou pelo portão. O portão dele tinha umas brechas de madeira. Naquela época, as casas da comunidade, a maioria eram feitas de madeira. Nós não tínhamos muitas condições. E quando ele olhou, ele viu os cachorros latindo, ele viu um cachorro grande andando entre duas patas. E os cachorros latiam e iam em cima dele. E ele deu um arranhão nos cachorros e os cachorros começaram a correr. E aí ele falou que depois disso, quando ele viu, ele ficou paralisado, branco e não conseguia se mexer. E ele foi para o lado do curral e lá ele se escondeu. E lá ninguém nunca mais encontrou ele. Passou-se um tempo depois desses boatos, esse homem que ele era suspeito, ele foi embora da favela. As pessoas começaram a ameaçar ele e ele foi embora da favela.
Quando ele foi embora, tudo voltou ao normal. Até hoje, nós lembramos desses fatos e quando nós nos reunimos uns na casa dos outros, nós começamos a contar esses fatos. E sabemos que isso tem a ver com aquele homem, que ele começou a morar lá. Este é o meu relato. Um abraço a todos.